querido, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui junto com os irmãos para podermos nos alegrar na presença do Senhor. Louvar a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade. Quero desde já agradecer ao pastor desta igreja, pastor Fausto, se não me falando mais, né? Acertei. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da minha esposa que ali está nos acompanhando esta noite. Trago desde já um abraço para o pastor Calazans, nos permitiu que estivéssemos aqui hoje. Deixa eu ver com o lado, né? Pastor Hélio Calazans, pastor Nélio, que é o meu dirigente, ali do bairro terceira e quarta sessão, onde a gente congrega ali, adoramos ao Senhor. Um grande abraço da igreja também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Serei breve. Livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Deixa eu ligar bem. Essa é a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, da sua vingança, do nosso Deus, a consolar a todos os tristes. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, não desfazendo da oração que foi feita, mas pedimos ao Senhor esta noite que nos dê a orientação da sua palavra. Queremos entender aquilo que o Senhor tem a expressar aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem a dizer esta noite através da sua gloriosa palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar. Queridos, estamos diante de um texto da palavra de Deus, a qual o profeta Isaías vai proferir e falar acerca de missão. Como o culto hoje é sobre missões, Deus colocou esse texto hoje ao meu coração. Eu quero expressar aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja. Gostaria que você, como disse o pastor, prestasse bastante atenção, porque Deus tem algo de especial para a sua vida nesta noite. O Senhor Deus tem algo de especial para os nossos corações. Gostaria que você esquecesse todos os seus problemas agora, todas as suas dificuldades, e elevasse o seu pensamento ao Senhor, e Ele falará ao seu coração. O profeta Isaías prediz, se não me falha a memória, há 700 anos, sobre a vinda de Cristo. Veja que o livro de Isaías é um livro de justiça, é um livro de salvação. Veja que Isaías vai tratar acerca do juízo de Deus, e Isaías também vai tratar acerca da salvação em Cristo Jesus, por intermédio do Messias, que é Cristo.
Veja que Isaías vai expressar a palavra e vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não tem como eu sair para missões sem antes estar preparado. Não adianta eu sair para missões sem ter uma estrutura espiritual. Não tem como eu sair para missões de qualquer maneira. Não tem como eu fazer missões de qualquer jeito. Para fazer missão, lembre-se, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então o que eu aprendo aqui esta noite é: para me fazer missão, eu tenho que ter o selo do Espírito do Senhor sobre a minha vida. Se o próprio Jesus, no seu batismo, você vai ver que quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, e João agora olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, como que eu irei lhe batizar? Jesus disse: isso é necessário que seja feito para que se cumpra a obra do Senhor, para que o ministério de Jesus prosseguisse na terra, para que o ministério de Jesus se abrangesse na terra. Você vai ver que Jesus, em meio à sua missão, um dos maiores missionários se chama Jesus. Jesus, por onde ele passava, Jesus, por onde ele pregava a palavra de Deus, que ele fazia a sua missão, almas se rendiam aos pés de Jesus. Enfermos eram curados, pessoas que estavam possessas de demônios eram expulsos aqueles demônios, porque toda autoridade, todo poder estava sobre Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Por isso que você vai ver Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por isso que eu disse no início: não há como fazer missões sem um preparo espiritual. Não tem como fazer missões sem a presença do Espírito de Deus. Você quer ver uma missão? A Bíblia diz que Moisés estava com uma responsabilidade em suas mãos muito grande, de levar, de caminhar o povo até uma terra que mandava leite e mel. Veja que a missão que Deus dá para Moisés é: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto a angústia do meu povo, eu tenho visto que o meu povo tem perecido, e o clamor deste povo tem chegado até a mim, e eu preciso mudar a história de Israel, eu preciso mudar a situação de Israel. Diz a Bíblia que Deus agora então chama Moisés, em particular, e disse: é você, Moisés, esta missão é sua, essa missão é você que vai fazer. Um belo dia Deus chega para Moisés, e Moisés chega para Deus e diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não faça eu subir daqui com este povo. Deus, sem a tua presença, Moisés estava querendo dizer: Senhor, sem a tua presença não posso nada, sem a tua presença eu não sou nada, sem o Senhor na minha vida eu não consigo nada, mas se o Senhor estiver comigo, a vitória está garantida. Se o Senhor estiver comigo, eu creio que o milagre vai acontecer. Se o Senhor estiver comigo nesta missão, nesta jornada, eu sei que tudo dará certo. Nunca faça nada sem a direção do Espírito de Deus. Não saia sem a direção do Espírito de Deus, porque quando saímos sem a direção do Espírito Santo de Deus, nada dá certo, nada vai dar bom, porque estamos saindo sem a direção de Deus. Mas a partir do momento que dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus e dizemos: Senhor, eu preciso da tua presença, Senhor, eu preciso que o Senhor vai comigo nesta peleja, eu preciso que o Senhor entre nesta batalha comigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo nesta luta. Então nunca faça nada sem a direção do Espírito de Deus. Nunca, vou repetir, nunca faça nada sem a direção do Espírito de Deus. Todo crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele é direcionado
direcionado por Deus, ele é guiado por Deus. E quando somos guiados pelo Senhor Jesus, como somos guiados pelo Senhor, Deus nos dá a estratégia, Deus nos dá a forma que devemos trabalhar. Deus vai fazer, é dessa forma, é desse jeito. Mas Senhor, não é desse jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Senhor, não é da maneira que você quer, é da maneira que eu quero. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, os vendavais, as provações, as lutas virão sobre você, mas você estará alicerçado com a presença do Espírito de Deus. Você estará alicerçado na palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quer ver um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Diz a Bíblia que pegaram Pedro e João, anunciando a palavra de Deus, fazendo missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Rei Herodes pega Pedro, coloca ele na prisão, mata Tiago a fio da espada, coloca Pedro dentro da prisão. E quando eles colocam Pedro lá dentro da prisão, havia uma festa, estava acontecendo uma festa dos judeus. E a Bíblia diz que colocaram Pedro dentro da prisão. E quando colocaram Pedro dentro da prisão, existia uma igreja do lado de fora que orava a Deus. A missão da igreja era orar. E quando eles receberam a notícia que Pedro estava dentro da prisão, que Pedro estava preso, diz a Bíblia, pastor, que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Veja que Deus aqui vai operar, não por intermédio de Pedro. Deus aqui vai operar por intermédio da igreja, que estava em um propósito, em uma só fé, em uma só união. E Deus agora disse: tem uma igreja lá embaixo que está me buscando. A igreja está fazendo uma missão. O apóstolo Pedro é preso, é cerrado dentro da prisão. Segundo a história, 4 quartetos de soldados estavam guardando Pedro dentro da prisão. Pedro estava anunciando a palavra de Deus. Pedro estava fazendo missão. Evangelho é isso. Evangelho é confronto. Evangelho é dor. Evangelho é espinho. Tem muita gente que diz por aí que o evangelho é fácil. Tem muita gente que diz aí que o evangelho é tranquilo, é maravilhoso. Não, eu vim te dizer hoje, com o nome de Deus, que o evangelho é confronto. O evangelho é espinho, o evangelho é dor, missão é dor. Você vai encontrar dificuldade lá fora. Não pense que será um mar de rosas, que será muito bom. Não, vou sair para fazer missão, será uma coisa maravilhosa. Muito bem, será uma coisa maravilhosa se você estiver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você estiver guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você abrir esta palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, mais afiada do que a espada de 2 gumes, quando você lança uma palavra, quando você prega uma palavra, guiado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a alma se rende aos pés do Senhor. Mas não vá acreditando que será maravilhas, que será um mar de rosas. Terá espinho no meio desse caminho. No meio desse caminho terá dificuldade, no meio desse caminho terá aprovação, mas tenha de bom ânimo, porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não há barreira que faça você parar. Não há ninguém que faça você parar diante da obra do Senhor. O inimigo, ele pode se levantar de um lado, ele pode se levantar do outro, mas Deus está dizendo: prossiga. A ordem é: não para. A ordem de Deus para a igreja é: não pare. Está difícil? Não pare. Ah, mas está dificultoso? Não pare. A ordem de Deus é: você não pode parar. Você quer ver que a igreja nunca parou? A igreja nunca parou, pastor. Nunca. Jesus disse para o apóstolo Pedro: Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Vamos interpretar esse texto. Muita gente fala assim: as portas do inferno não prevalecerão. Aí muita gente, nossa, a dificuldade está tão grande, o negócio está tão difícil, está tão estreito, está tão difícil. Aí a gente nota que tribulação, que coisa difícil. Mas não, quando Jesus disse para o apóstolo Pedro, pastor, Jesus disse: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. E quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão, Jesus estava dizendo assim: não é o inferno que vem contra nós, é nós que vamos contra eles. Aleluia. Não é o inferno que vem contra a igreja, porque a igreja de Cristo nunca parou, a igreja de Jesus nunca parou. Por isso que Jesus disse: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não é eles que vêm contra nós, é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus que vai contra ele. Está dizendo: aqui não, aqui tem a presença do Espírito de Deus, aqui tem a glória do Senhor, aqui tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Missão é isso, igreja. A igreja não pode parar. Igreja que não faz missão está fadada a morrer. Igreja que não faz missão, igreja que não sai para as ruas para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Cristo Jesus, está fadada a morrer. Igreja precisa fazer missão. Igreja precisa ir nos becos, valados, ruas, praças, anunciar a palavra de Cristo Jesus. Um belo dia desse, estávamos no terceira e quarta sessão, saindo de uma escola bíblica, e o pastor disse assim: vamos na praça fazer um culto. Eu disse: está fechado, vamos lá. Descendo com os instrumentos, pastor, vamos na praça, ligamos 2 caixas de som e começamos a orar. Daqui a pouco, quando começamos a orar, depois cantamos louvores. Daqui a pouco veio a palavra. Quando a gente menos pensou, começou a chegar gente chorando, gente derramando a sua lágrima, pessoas que precisam de ouvir a voz de Deus, pessoas que precisavam de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Estávamos ali pregando a palavra de Deus, e Deus, pela sua misericórdia e bondade, 2 almas se reconciliaram na presença do Senhor. Evangelho é isso. Evangelho é você ir nos becos, valados, mas andam criticando a gente, mas a ordem de Deus não para. Estão falando que nós somos doidos, continua sendo doido na presença de Deus. Estão falando que nós não vamos chegar a nenhum lugar nenhum. Vamos chegar sim. Há uma Jerusalém nos esperando lá no céu, onde as ruas são de ouro e de cristais. Existe um lugar reservado para mim e para você. Mas enquanto estamos aqui, devemos fazer a missão que Cristo nos deixou. Jesus disse para os seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ou a todo ser humano, e todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Evangelho de Cristo Jesus. Devemos anunciar esta palavra. Quando o apóstolo Paulo ele vai exortar e ele vai trazer, chamar a atenção de Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, sofra as aflições, pague o preço. O Evangelho, Paulo estava querendo dizer, o Evangelho, Timóteo, não é fácil não. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho não é um tapete vermelho que você vai caminhar por ele sem espinho. O Evangelho é espinho, meu filho. Ele está dizendo: sofra as aflições do Evangelho e faça a obra como evangelista. Pregue a tempo e a fora de tempo. Mas pastor Tiago, eu não tenho muito tempo, meu tempo é corrido. Paulo disse para Timóteo: pegue a tempo, a fora de tempo. Lá no seu serviço existe alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Lá na sua casa existe alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus. A primeira missão que começa é na nossa casa.
A primeira missão começa no nosso lar. Ele vai dizer: sofra as aflições, Timóteo. Não será fácil no meio dessa jornada, no meio desse caminho, não será fácil, mas ele está dizendo: sofra as aflições, sofra pelo Evangelho. Você quer ver um martírio da Bíblia Sagrada? Martírio, Estevão, homem cheio de Deus, homem cheio da presença do Espírito de Deus, em praça pública, anunciando o Evangelho de Cristo. Aí o povo viu que não tinha sabedoria, porque queriam desvirtuar aquilo que Deus trouxe para nós, querendo desfazer aquilo que Deus trouxe para nós. Fizeram uma panela e falaram assim: não, esse Estevão é muito sábio, esse homem é muito inteligente. Mas eles não sabiam que aquelas palavras e aquela inteligência não vinha do homem, aquela inteligência vinha de Deus. Aquela inteligência não vinha dos teólogos na terra, aquela inteligência vinha de Deus. Enquanto Estevão está pregando, almas estão se rendendo. Aí o inferno se incomoda com isso. Você quer ver o inferno se incomodar? É quando você sai para a rua, você sai no becos, falados, praça pública, você sai para anunciar o Evangelho, e aquela palavra faz efeito, aquela palavra traz um efeito sobrenatural, que faz com que aquela pessoa entenda que ele precisa de Cristo, que ele precisa de Jesus na sua vida, que ele precisa da salvação de Cristo Jesus na sua vida. Você quer ver o inferno ficar retado, ficar nervoso? Você quer ver o inferno ficar apavorado? É quando você lança uma palavra de Deus, você prega uma palavra de Deus, e almas levantam a mão e dizem assim: eu quero aceitar a Jesus, eu quero essa presença na minha vida, eu quero essa mudança na minha vida. Você quer ver o inferno ser bombardeado? É quando você prega a palavra de Deus, e Deus faz com que almas se rendam, almas acreditam que há um só Deus, há um só Senhor. Entre o homem e Deus só existe um, só Deus. Não existe outro além desse Deus, só um. E ele vai dizer: pregue a tempo e a fora de tempo, Timóteo. Não deixe de anunciar. Diz a Bíblia que Estevão estava ali, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Aí fizeram se levantar contra Estevão, porque toda igreja que prega a Bíblia, que prega a palavra de Deus, ela vai ser bombardeada. Toda palavra que prega o verdadeiro Evangelho, ela vai ser bombardeada. Toda igreja que prega a sinceridade da palavra, o inimigo vai querer bombardear ela. Levanta-se de um lado, levanta-se do outro. Nesse tempo de pandemia quiseram até fechar as igrejas, queriam calar a nossa voz, mas não conseguiram, porque a igreja tem um dono, e esse dono se chama Jesus. Missão é isso. Não saia despreparado para fazer missão. Seja cheio do Espírito de Deus para fazer missão, porque através do Espírito Santo de Deus na sua vida, Deus vai fazer a obra lá fora. Através da sua vida, almas irão render aos pés de Jesus. Através da sua vida, por você anunciar o Evangelho, sinais irão acontecer. Através da sua vida, você ministrará a palavra, enfermos serão curados. Através da sua vida, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai pregar a palavra de Deus, e aquela pessoa que está possessa de demônios, aquela pessoa que está cheia de demônios, ele tem que sair em nome de Jesus, porque dentro de você habita a presença do Espírito de Deus. Não podemos sair despreparados para a missão. Outro exemplo: para eu fazer missão, é necessário eu estar em oração. Sem a oração, não tem como.
se eu não estiver em oração, se eu não estiver pela madrugada dobrando os meus joelhos para orar, se eu não vir num culto de oração na igreja, se eu não venho numa consagração na igreja, como que eu vou fazer missão? Vai dar errado. Temos que estar debaixo de oração, porque a oração quebra jugo, a oração quebra correntes, a oração quebra laços, a oração faz demônios correr. A Bíblia diz que tem jejum, tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Então, se eu não estiver em oração, não tem como. Você quer ver o que a oração faz? Você quer ver como é que a oração move o coração de Deus? Deus abençoe. Você quer ver como é que a oração move o coração de Deus? Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Colocaram Paulo e Silas dentro da prisão, por causa do Evangelho. Porque o Evangelho confronta. Porque o Evangelho que não confronta não há mudança de vida. O Evangelho que não confronta não há mudança de caráter, não há mudança de personalidade. Enquanto Paulo e Silas estão pregando, lançaram ele dentro da prisão. Quando colocaram Paulo e Silas dentro da prisão, diz a Bíblia que um olhou para o outro e disse: rapaz, eu acho que não tem jeito para nós, não tem solução para nós, eu acho que vamos ficar presos mesmo, vamos morrer. Esses homens vão matar nós. Mas diz a Bíblia que Paulo e Silas olhou um para o outro e disse: nós temos uma solução. A solução é dois elementos importantes que Paulo e Silas usaram dentro da prisão, pastor: adoração e oração. Dois elementos importantes que a igreja precisa entender: que no meio de uma batalha, em meio a uma luta, em meio a uma adversidade da vida, dois elementos importantes: adoração e oração. Segundo a história bíblica, diz que Paulo era desafinado, não sabia cantar. Aí ele olhou para Silas e disse: então eu oro e você canta. Eu posso imaginar eles agora dentro da prisão, Silas cantando e Paulo orando. E diz a Bíblia que enquanto eles estão ali adorando e orando ao Senhor, diz que veio, oh Jesus, glória a Deus, veio dentro da prisão um terremoto tão grande, mas tão grande, que os cárceres foram quebrados, correntes foram quebradas, as portas das prisões foram abertas. Por causa de quê? Adoração e oração. Oração move o coração de Deus. Adoração move o coração de Deus. Não saia para a missão sem orar a Deus. Não saia para a missão sem adorar ao Senhor. Não saia para a missão sem jejuar. Não saia para a missão sem orar. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. A oração é tão tremenda. Os homens estavam cheios de Deus, estavam cheios do Espírito de Deus. A oração é algo tão tremendo, e a adoração é algo tão tremendo, que os carcereiros vendo aquela situação, os carcereiros vendo aquele mover do Espírito de Deus, vendo a manifestação da glória de Deus, eles chegaram para Paulo e Silas: rapaz, o que eu faço para me ser salvo? Isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus, isso é crente cheio da unção do Espírito de Deus. Ele disse: rapaz, o que eu faço para mim ser salvo? Ele disse: crer no Senhor Jesus. Só isso. Só isso. O que eu faço, rapaz? Crer no Senhor Jesus. Será salvo
tu e tua casa. Mas tudo isso aconteceu por causa de quê? Palavra de Deus. Missão. Missão é, vai anunciar. Anuncia boas novas de Cristo. Isaías está proferindo e falando acerca do Messias, de um grande missionário, Jesus. Porque aonde Jesus pregava, aonde Jesus passava, enfermos eram curados, paralítico levantava, pessoas endemoniadas, o demônio tinha que sair, porque todo poder está na mão de Jesus. O evangelho era alcançado, o evangelho era pregoado, e aonde passava havia-se salvação de almas. As minhas orações nos últimos dias têm sido, pastor, de almas. Eu não quero outra coisa a não ser almas. Senhor, me dê almas. Um belo dia um irmão chegou para mim e disse assim: você virou itinerante. Eu falei: não virei itinerante, eu sou um ministro da palavra de Deus. Ele disse: que é isso, irmão? Mas você irá pregar em tal lugar. Eu não quero me corromper. Eu não quero vender a minha alma. Não quero ser reconhecido. Eu já sou reconhecido por uma pessoa que se chama Jesus. Você já é reconhecido por uma pessoa que se chama Jesus. Não busque fama, não busque riquezas, busque somente a presença do Espírito de Deus na sua vida. Sem essa presença não podemos nada. Sem essa presença nós não somos nada. E a minha oração nos últimos dias é: Deus, me dê almas. Eu quero almas, Jesus. Eu quero almas, Senhor. Não quero fama, não quero riquezas. Eu quero almas. É muito bonito eu vir aqui pregar diante do altar de Deus. É muito bonito, é muito chique. Mas a maior missão é almas. Eu preciso de almas. Aí ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aprenda uma coisa: você é cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar esta palavra. Você é cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar esta palavra que é viva. Aonde o bisturi de médico não vai. O maior cardiologista do Brasil, do mundo, já abriu tanta gente, já viu tanto coração, mas ele não pode ir fundo aonde essa palavra aqui vai. O bisturi dele pode abrir, pode procurar, pode caçar o tanto que ele quiser, mas a única palavra que tem poder de ir entre a alma e o espírito se chama a palavra de Deus. Esta palavra aqui, ó. Você é cheio do Espírito. Um dia fizeram uma pergunta para mim assim: pastor, para que você é cheio do Espírito Santo de Deus? Eu falei: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar a palavra do Senhor. Porque se não for para isso, porque tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é pular, é virar cambalhota. Mas não, ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser controlado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e melhor ainda, ser direcionado pela palavra de Deus. Você é cheio de Deus para isso. Pregue a palavra de Deus. Irmão Tiago, lá no meu serviço tem uma pessoa que precisa de ouvir a palavra. Pregue para ele. Irmão Tiago, esses dias eu passei numa rua e vi uma pessoa e ela estava chorando.
lance uma palavra de Deus na vida dele. Não cesse de anunciar esta palavra. Homens de fé anunciaram esta palavra. Tentaram calar a boca deles? Tentaram. Mas eles estavam alicerçados na palavra de Deus. Por que nós estamos hoje, pastor Balso? É muita gente querendo distorcer aquilo que Jesus trouxe para nós. Muita gente querendo desfazer aquilo que Jesus deixou para nós. Mas aquele que tiver alicerçado na palavra de Deus, podem tentar calar a sua voz, mas não vai conseguir. Podem tentar se levantar contra você, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Continue pregando. Estão me caluniando, a ordem de Deus, continue pregando. Estão falando mal de mim, a ordem de Deus, continue pregando. Se levantaram contra o meu ministério, ele está dizendo, continue pregando. A ordem de Deus é: não pare. A ordem de Deus para você esta noite é: não pare de falar da palavra de Deus. Queira quem não queira, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Jeremias, um dia na sua crise ministerial, ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu não vou profetizar mais, não prego mais. Mas por que, Jeremias? Senhor, as tuas palavras, minha boca, são uma própria. Jeremias capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 7. Senhor, as tuas palavras na minha boca são uma opróbrio, ou mentiras. As suas palavras não cumprem. Senhor, quando eu profetizo, eu falo acerca dos seus juízos, eu falo acerca da sua palavra. Ou missão difícil que Jeremias teve. Senhor, quando eu falo da sua palavra, quando eu profetizo, eles zombam de mim, eles riem de mim. Senhor, tomei uma decisão: não prego mais, não falo mais acerca da sua palavra. Mas Jeremias tinha a estrutura de Deus. Jeremias tinha a presença do Espírito de Deus na sua vida, pastor. E ele disse: Senhor, quando digo que não vou, as suas palavras, eita glória. Senhor, quando digo que não posso, quando digo que não vou, as suas palavras, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa, ela é tão ardente na minha vida, que ela chega a doer nos meus ossos, e é como um fogo ardente na minha vida, e eu não posso parar, eu não posso desistir. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista do projeto que Deus tem para a sua vida. Não desista de fazer as missões. Hoje está difícil, tá, mas a ordem de Deus é: não pare de pregar a palavra de Deus. Sabe por que você não deve parar? Porque vai chegar um dia que alguém vai nos procurar. Vai chegar um dia que alguém vai dizer assim: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que um dia levava a caixa nos ombros, ia para a praça pregar a palavra? Cadê esse povo? Vai chegar um dia que ele vai procurar a gente, não vai achar. Vai chegar um dia que eles vão nos procurar, não vai nos achar não. Sabe por quê? Porque a igreja vai subir. A igreja vai subir, e eles vão procurar onde está aquele povo barulhento, aonde está aquele povo que anunciava o Evangelho, aonde está aquele povo que cantava aqueles hinos, aonde estão eles? Não estão mais aqui. Por isso que Paulo disse a Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo, não cesse de anunciar esta palavra. Não cesse de pregar esta palavra, ainda que não queira ouvir, mas anuncie a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus para Jesus esta noite? Você me empresta esse violão aqui, meu filho? Por favor. Você que pode ficar de pé.
Por gentileza. Muito em breve vai sair uma notícia. Se você sabe, cante. Eu vou desaparecer. A juventude dessa igreja desistir do coração. E as crianças que amavam aquele povo foi embora pra cima. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Pastor Valso, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Vou levar um abraço para o Pastor Hélio, da igreja. E o presidente Hélio, em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado por terem vindo até aqui. Deus abençoe. Graças a Deus, meus amados.